Olá, caro estudante, cara estudante, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Reservei esse espacinho para a gente continuar a conversa que nós tivemos anteriormente sobre as normas brasileiras de contabilidade e finalizar tratando sobre a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1328/2011, que dispõe sobre a estrutura dessas normas brasileiras de contabilidade. Então, levando em consideração a importância do processo de convergência das normas brasileiras aos padrões internacionais, ainda considerando a necessidade que se tem de determinar o desenvolvimento dessas normas brasileiras de contabilidade, utilizando-se de uma linguagem bem próxima das normas internacionais, e ainda mais considerando que esses organismos internacionais são responsáveis pela edição das normas internacionais, e portanto nós temos que pensar na adequação e na edição dessas normas, de uma necessidade de rever e redefinir a estrutura das normas brasileiras de contabilidade, foi editada então a resolução 1348 de 2011. O que nós temos que pensar? Que as normas brasileiras editadas pelo Conselho Federal devem seguir os mesmos padrões de elaboração das normas internacionais e devem compreender não só apenas as normas, mas também as interpretações técnicas e os comunicados técnicos. São três vertentes que nós vamos verificar nessa lei. Lá no artigo 2º da resolução, trata sobre a classificação dessas normas. Então, classifica as normas em profissionais e em técnicas, estabelecendo os preceitos de conduta profissional e os padrões e procedimentos técnicos necessários para se exercer a profissão, de forma tal qual esteja de acordo com a resolução. Lá no artigo 3º, trata das normas brasileiras de contabilidade e estrutura essas normas em geral, que é a NBC-PG, que trata das normas brasileiras de contabilidade que são aplicadas de forma indistinta a todos os profissionais que atuam em contabilidade. Trata ainda sobre o aspecto das normas brasileiras de contabilidade profissionais, aquelas inerentes à atividade de auditor independente, chamada NBC-PA. São normas aplicadas aos contadores que devem ou querem atuar como auditores independentes. As normas NBC-PI, que são aplicadas especificamente aos contadores que atuam como auditores internos. Aqueles que querem atuar como perito se encontram no inciso 4 do artigo 3º, dizendo que são normas que devem ser aplicadas de forma específica aos contadores que pretendem atuar como peritos contábeis. No artigo 4º, a resolução trata das normas técnicas, e acaba estruturando essas normas técnicas em normas técnicas geral, NBC-TG, onde você tem as normas brasileiras sendo convergentes às internacionais, emitidas pelo IASB, International Accounting Standard Board, e também as normas brasileiras de contabilidade que, dependendo da localidade, haverá uma necessidade de edição específica. Portanto, é possível que não haja equivalência internacional a determinadas normas de contabilidade que devem ser editadas para atender necessidades locais específicas. O inciso 2 do artigo 4º trata especificamente das normas brasileiras que devem atender o setor público, devem estar convergentes com as normas internacionais de contabilidade,
para o setor público, emitidas pela IFAC, e as normas brasileiras de contabilidade que devem ser aplicadas ao setor público, né, específicas para necessidades locais, e aí não haverá equivalência internacional. O inciso 3 trata da auditoria independente, né, de informação contábil histórica, NBCTA, né, então serão normas de contabilidade aplicadas especificamente a auditorias, né, tendo em vista a necessidade de se convergir com as internacionais emitidas pelo IFAC. No inciso 4, da revisão dessa informação contábil histórica, né, que são as NBCs TR, né, que devem ser aplicadas de forma específica para fazer a revisão, né, e adequar às normas internacionais emitidas pelo IFAC. No inciso 5, nós temos, né, normas de asseguração da informação não histórica, que são as TO, né, que são aplicadas de tal sorte que assegure, né, a convergência dessas normas internacionais, né, às normas brasileiras, né, asseguradas pelo IFAC. No inciso 6, nós temos as normas de serviço correlato, né, TSC, que devem ser aplicadas aos serviços correlatos, né, considerando também, né, a necessidade de se fazer a convergência às normas internacionais. Inciso 7, de auditoria interna, né, a NBCTI para as normas brasileiras de contabilidade que devam ser aplicadas aos trabalhos de auditoria interna. De perícia, NBCTP, né, aplicáveis ao trabalho, né, aos trabalhos de perícia. O inciso 9, que houve, né, a alteração, né, e agora passou ao texto, né, tratando de normas, né, que sejam aplicáveis à auditoria de informação contábil histórica, aplicadas ao setor público, né, e convergentes, né, às normas internacionais de auditorias também emitidas pelo IFAC, e que são recepcionadas, né, pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. E o parágrafo único trata das normas, né, de que trata o inciso 1 e que são segregadas. Essas normas são segregadas em normas completas e normas simplificadas para PMEs, né, para as pequenas e médias empresas, além de normas específicas. Tá? Então, as completas compreendem as normas que são editadas pelo CFC, são, né, a partir de documentos emitidos pelo comitê, que devem ser convergentes às normas do IASB, né, e que levam a numeração de 0 a 999. Vocês verão aí em exemplos que eu trarei nos próximos encontros. As simplificadas, né, para atender as pequenas e médias empresas, né, e que também vem, por sua vez, sendo exigida pelo IASB, assim como as interpretações técnicas, né, e os comunicados técnicos editados pelo CFC sobre esse assunto, que levam a numeração de 1000 a 1999. Tá bom? Então, as completas vão de 0 a 999 e as simplificadas para as pequenas e médias serão numeradas de 1000 a 1999. Por sua vez, as específicas compreendem as interpretações técnicas, né, e os comunicados técnicos, né, de como você deve usar, enfim, a interpretação que deve se dar para aquela norma e de que forma deve ser comunicada a utilização, né, e que vão levar os números, que vão ser numeradas de 2000 a 2999. Tá? Então, é uma numeração crescente, onde você tem, né, as completas, simplificadas e específicas. Lá no artigo 5º,
né, começa a discorrer, artigo 5º e 6º começa a discorrer sobre a interpretação técnica. Qual é o objetivo da interpretação técnica? É esclarecer a aplicação das NBCs, né, definir regras, procedimentos, né, que devem ser aplicados em situações específicas, né, ou relacionadas a transações ou atividades específicas, sem alterar a substância dessas normas. Já o comunicado técnico tem por objetivo esclarecer assuntos de natureza contábil, assim como definir também procedimentos, né, que devem ser observados, tá bom, em relação aos interesses da profissão e relacionados às demandas da sociedade. O artigo 7º, né, por sua vez, trata das normas, né, como devem ser identificadas. E aí nós temos, por exemplo, a leitura que se faz de uma norma deve ser identificada pela sigla NBC, né, precedido do disposto, né, daquilo que está lá no artigo 3º e 4º, com uma numeração específica em cada agrupamento, seguido de um hífen e por denominação. Então, exemplo, NBC-PA 290, NBC-TG01. Então, a leitura deve ser feita, né, através dessa identificação. A interpretação técnica também, por sua vez, né, deve ser feita, né, pela sigla IT. Né? Então, interpretação técnica geral 01. E aí vem a denominação de como deve se fazer a leitura, né, dessa interpretação técnica geral. Já o comunicado técnico também vem identificado pela sigla CT. Né? Então, CT01 mais a denominação desse comunicado técnico. Tá? Aqui, comunicado técnico para o setor público 01. Tá bom? O inciso 4 foi revogado, né, que tratava, né, do uso da identificação da letra R, seguida do número de revisão. Aí ficou agora alterada, né, o artigo 7A para alteração da norma, né, de interpretação técnica e comunicado. Devem ser observadas essas condições, que são enumeradas aqui. Alteração total. Então, você poderá ter alteração da norma total ou alteração da norma parcial, né? E sempre precedido também do termo, né? Revisão da norma, tá? E aqui exemplo, né? NBC-PA 290, R1, primeira revisão, e assim sucessivamente. Tá legal? As normas brasileiras, com exceção dos comunicados técnicos, devem ser submetidas à audiência pública, com duração mínima de 30 dias. O artigo 9 fala daqueles que não observarem as normas, né, podem praticar infração disciplinar, constituindo, portanto, aí, não é, uma infração disciplinar. O 10 vem tratando de aspectos específicos, né, tanto para as profissionais quanto as técnicas, né? E basicamente, né, é isso. Esse material está disponível na aula objeto, né, desse tema, em que nós tratamos sobre as normas brasileiras de contabilidade. Agradeço mais uma vez a sua estada por aqui, tá bom? Faça a releitura do texto disponível lá no portal e faça a atividade prevista, né, proposta para esse tema, tá bom? Do mais, eu agradeço, um forte abraço, fique bem.